Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua família, pessoas que você ama. Sejam bem-vindos, eu sou Cleiton Soares. Hoje eu quero pedir desculpa, a câmera está um pouco desfocada. Eu já tentei mexer aqui e melhorar, limpei a câmera do celular, mas não ajudou. Mas vamos em frente. Hoje é o quarto dia de meditação na palavra, de oração, sempre 5h59, faltando 1 minuto para 6 da manhã aqui no canal, para quem quer os céus abertos na sua vida. Você quer os céus abertos na sua vida? Você percebe que alguma área da sua vida parece que os céus estão fechados? O que eu quero dizer com isso? As coisas não vão bem. Nas finanças, na vida financeira, econômica, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, no seu casamento, com seus filhos, quem sabe na sua saúde. Tem gente que costuma falar, parece que a minha oração ela não passa do teto. Aliás, tem até uma passagem na Bíblia, vou ver se eu me lembro e trago ela aqui nessa semana dos céus abertos para dividir com vocês e refletir sobre ela. Que fala que para muita gente é como se o céu fosse de bronze. A oração da pessoa não chega no trono de Deus. Então, se o seu pedido não chegar até quem pode atendê-lo, como então que você vai ter o seu pedido atendido? Não é verdade? Vamos supor que você manda um currículo através de um colega seu, de uma colega sua, para uma determinada empresa, e essa pessoa diz que tem influência lá, que conhece alguém lá, que pode entregar o seu currículo. Mas na verdade pega o seu currículo e não faz ele chegar onde deveria chegar, para quem deveria chegar. O que adianta? Você mandou um currículo, mas ele não chegou para quem deveria chegar. Tem gente que a oração dela está desse jeito, ela não chega até quem deveria chegar. Ela não chega até o trono de Deus. Então, como que Deus vai atender? Talvez você pense que basta rezar, orar, que a sua oração, a sua reza vai ser atendida, Mas não é assim. Aliás, eu quero até te ensinar uma coisa. Tem um texto na Bíblia que eu uso muito, me utilizo muito dele quando a gente está no ambiente de culto lá na igreja, no local onde a gente se reúne como igreja, que eu digo o seguinte, chamo as pessoas à frente e costumo falar, olha, está escrito que quando a gente busca Deus, é preciso que a gente acredite primeiro que Ele existe. Você já pensou? A gente fecha os olhos, muitas vezes, para orar. E a gente fala com uma pessoa invisível aos olhos humanos. A gente é como se estivesse falando para ninguém. Eu até entendo que para muita gente isso é uma coisa que não faz sentido. Que realmente é pela fé. Por isso que está escrito que quando a gente vai falar com Deus, a gente deve acreditar que Ele existe, primeiro, E que Ele é galardoador. Galardoador é presenteador daqueles que o buscam. Então, primeiro, você tem que acreditar que Ele existe mesmo. Segundo, que Ele quer te atender, te dar o que você pedir. Mas isso a gente fala mais em outro momento, em um outro propósito. A gente está vivendo esse propósito nessa semana de céus abertos. Primeiro, gente, eu estava pensando sobre isso hoje, no trabalho. Eu estava pensando que eu falei com as pessoas que seria uma semana de céus abertos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E nessa última quarta, eu cheguei na imobiliária em torno de 8h30 da manhã, saí de lá quase 8, porque a imobiliária fecha 8, Então, eu cheguei bem próximo da hora que abre e saí na hora que fecha. E não quer dizer que você trabalha bem ou muito se você fica esse tanto de horas no local de trabalho. Não é isso. Mas o que significa? Que eu me doei, eu me empenhei, eu procurei usar o meu tempo nessa última quarta da melhor maneira possível para poder produzir, para poder trazer resultado prático no meu trabalho como corretor de imóveis. Porque quando a gente fala de ter céus abertos, tem muita gente que fantasia muitas coisas, A pessoa acredita que as coisas vão acontecer com um passe de mágica. Não é assim, pessoal. A gente tem que plantar para colher. Então aonde que entra Deus, Cleiton? Deus, ele entra. Como que eu creio que Deus atua? Pessoal, são só pastoreando mais de 20 anos. E que eu, busco conhecer a Deus, eu posso dizer que deve ter aí mais de, vamos lá, 23, quase 25 anos aí que eu vivo pela fé. Eu procuro viver uma vida ligada, pautada de acordo com a palavra de Deus. E nesse tempo, a gente
entende hoje o seguinte, que Deus, ele interfere na vida do ser humano, eu não tenho dúvida. Se eu não cresce nisso, eu não podia ensinar isso. Só que ele intervém, ao meu ver, pela experiência que a gente tem tido com Deus ao longo dos anos, naquilo que você não pode fazer. Tem outra passagem da Bíblia que diz que os céus são de Deus, mas a terra é dos homens. E aqui na terra ele nos colocou aqui para dominar. Então a maioria das coisas que tem que ser feitas aqui na terra é a gente que vai fazer. É esforço, é trabalho. Claro, Deus intervém quando está além do nosso alcance. Eu creio que ele também interfere de acordo com a nossa comunhão com ele. Porém, naquilo que cabe a gente tem que fazer. Não significa dizer, vai ser a semana de céus abertos. Aí a pessoa imagina que as coisas vão acontecer do nada. Não existe do nada, pessoal. Se você for verificar os milagres nos evangelhos, tinha a participação das pessoas. Entende? Tá, mas eu queria dividir com vocês um texto aqui hoje rapidinho, porque eu fiz um desafio com as pessoas nessa semana, que para elas só agradecessem, não pedissem nada. Né? E pedissem só pelos outros. É um desafio que eu fiz para as pessoas essa semana, porque a gente geralmente ora só pedindo por nós mesmos. Mas eu tenho ensinado aqui ao longo da semana segredos da palavra de Deus que falam sobre isso. A gente interceder pelos outros, a gente pedir pelos outros. E nisso Deus também nos abençoa. Olha o que está escrito aqui no livro de Gálatas 6. No versículo 2 em diante. Levem as cargas uns dos outros. Preste atenção, por gentileza. Levem as cargas uns dos outros. E essa letrinha aí é como se fosse o mais no português, né? Assim como, levando as cargas uns dos outros, estarão cumprindo a lei de Cristo. Então, como que o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja na Galácia, né? Por isso a carta aos Gálatas, como que ele estava ensinando as pessoas a cumprir a lei de Cristo? Levando as cargas uns dos outros. Porque se alguém julga-se alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, o seu comportamento, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. No final parece que está entrando em contradição, né? Paulo fala que cada um levará o seu próprio fardo. Eu acredito que ele está falando aqui acerca da responsabilidade de cada um. Que cada um de nós temos com o nosso testemunho, que a gente tem que mostrar Cristo no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Cada um de nós tem as suas responsabilidades pessoais, e essas a gente não pode dividir com os outros. É simples de entender, ao meu ver. Mas no início, aqui no versículo 2, ele fala para a gente praticar a lei de Cristo, levando as cargas uns dos outros. O que eu acredito que isso significa? Qual o meu entendimento? Você pode comentar aqui abaixo também, no Facebook, no YouTube, se você concorda com esse entendimento também. Que Paulo está falando que a gente deve ajudar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, e assim a gente vai praticar a lei de Cristo. Jesus não levou as cargas de todos os pecadores na cruz do Calvário? Claro que nós não somos Jesus, né, pessoal? A missão de Jesus foi específica. Você tem que viver a sua vida, cada um tem que viver a sua vida, cada um tem as suas responsabilidades. Mas nós, como cristãos, devemos, não somente... nós temos que ter esse comprometimento em ajudar o próximo. É o levar a carga um do outro. E a gente pode fazer isso de maneira material, quando pudermos também, uma vez que provermos primeiro para os nossos, para a nossa família, e sobrando a gente ajudar o próximo. Claro, excelente. Mas também podemos fazer isso, e principalmente em oração, como a gente vai fazer agora. Como eu orientei as pessoas no decorrer da semana, a orar pelos outros. Vamos fazer isso agora? Eu também tenho pedido às pessoas que creem sempre aqui pela manhã, você pegar um copo com água, uma garrafa com água, se você crê, e apresentar a Deus em oração também aqui, e tomar, para que, se você estiver enfermo, com alguma dor, a dor desapareça, a enfermidade desapareça, se você crê. Tá bom? Vamos orar agora? Vamos levar as cargas uns dos outros agora, intercedendo pelos outros? Você pode pausar agora a live, colocar aqui embaixo nos comentários, nomes para oração e pedidos de oração pelos outros. Essa semana é o nosso desafio. Pedidos pelos outros em nome de outras pessoas que você vai interceder por elas. Você pode pausar aqui e fazer isso. Nós vamos fazer uma oração mais objetiva hoje para não se estender muito aqui. Não é por muito falar que a gente vai ser atendido não, mas é quando uma oração é feita com sinceridade, com fé. Amém? Se puder fechar os olhos aí onde você estiver. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida, saúde. Eu te agradeço por mais um dia. Pela vida da minha esposa, de todas as pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho até aqui para me ajudar de várias formas. Te agradeço, meu Pai, pela sabedoria que eu creio que o Senhor tem me dado, porque o Senhor tem me renovado a cada dia. Te agradeço, meu Deus,
até pelas humilhações, dificuldades que o Senhor permitiu que eu tivesse passado, porque nelas eu tive que me voltar para o Senhor. Eu fui quebrantado, e quando a gente é humilhado e a gente crê no Senhor, a gente se volta mais para o Senhor. Então eu te agradeço, inclusive, pelos momentos difíceis, com toda sinceridade, porque neles a gente não tem outra opção senão nos voltarmos mais para o Senhor. E eu intercedo agora por todas as pessoas que oram comigo, por pessoas que têm os seus nomes no nosso caderno de oração. Eu oro, meu Deus, pelos meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. Eu te peço que o teu Espírito venha trabalhar na vida deles, porque eu quero o nome deles escrito no livro da vida, assim como eu creio que o meu está. Pai, que essa água que essa pessoa tem consigo agora, quem crê, ela seja abençoada pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder da palavra. Eu declaro que essa água seja consagrada, dela saia virtude, poder, e quem crê ao beber dela sejam curados, dores desapareçam, em nome de Jesus. Que os céus sejam abertos sobre essa pessoa que crê, na área da vida que essa pessoa precisa que o Senhor abra o céu sobre ela, sobre ele. Eu te peço e te agradeço, crendo que o Senhor já escutou a nossa oração. Amém. Graças a Deus. Gente, então estamos terminando aqui mais um dia, né, dos céus abertos, de oração, né, de meditação. E se te abençoou, se querer essa live, compartilha com no mínimo 2 pessoas, dá o like aqui, para o YouTube entregar para mais gente. Se não é inscrito ou inscrita, clica nesse botão de inscrever-se aqui embaixo. Quem sabe você chegou aqui hoje e se sentiu bem, você concordou com o que foi falado aqui com base na palavra, você quer fazer parte desse movimento conosco. Se inscreve aqui no botão inscrever-se, quando aparecer os sininhos, né? Clica no primeiro de cima que o YouTube vai te avisar de tudo que eu colocar aqui no nosso canal e desse nosso movimento de oração de manhã, né? Sempre faltando 1 minuto para 6. Quer nos ajudar de alguma maneira? Sempre eu deixo aqui a chave Pix da nossa igreja. Você pode, terminando o vídeo aqui, entrar no aplicativo do banco, fazer qualquer doação, pode fazer uma oferta também de agradecimento, de fé, ou devolver um dízimo. A gente tem um aluguel para pagar aqui que é 1.000 por mês, a gente está com um projeto de construir uma sala para as crianças, para acomodá-las lá com segurança enquanto os pais participam das reuniões. Eu não tenho dúvida, é bíblico. Se você plantar uma semente nesse trabalho, que é sério, que a gente faz aqui em Uberlândia, Deus vai aumentar a sua sementeira e a sua fonte de renda. Até a próxima, gente!